Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. E hoje nós vamos abordar um assunto muito bom. Nós vamos falar de gráfico de setores. Pessoal, quando a gente fala muito de gráfico de setores, é uma coisa simples. Lembrando bem que a gente está trabalhando com aquele gráfico de pizza, tá? Trabalhando no gráfico de pizza, a gente pode montar ele com a tabela e trabalhar outros gráficos também, como o gráfico de linha, gráfico de barra, né? Então, o gráfico de setor é um dos gráficos mais importantes que tem. Então, quando a gente trabalha muito ele, a gente trabalha também a porcentagem. Ele é um dos gráficos importantes, porque quando você imagina que não, a porcentagem está sendo usada muito em cima dele, tá? Então, vamos lá, a gente vai ver aí nos slides. Os gráficos de setores também são chamados de gráfico de pizza. Para construí-los, basta dividi-lo um círculo em setores circulares, tá? Então, vocês aí já imaginam, quando a gente fala assim, dividir o gráfico, né? Aqueles círculos, dividir ele em partes iguais. Ou seja, quando a gente vai a um restaurante ou uma pizzaria, a gente pega aquela pizza e divide ela em várias partes. Então, ali a gente vai trabalhar ângulos também, tá? Então, quer dizer, tem aberturas. Quando trabalha, corta a metade, ali nós temos 50%. Ou seja, um ângulo de 180 graus. Quando se divide em 4, nós vamos ter aí o ângulo de 90 graus, não é isso? Então, o gráfico de pizza, ele trabalha muito isso, tá? Então, vamos lá, vamos voltar. Que se assemelham às fatias de uma pizza, proporcionalmente a cada informação. Então, olha só, no exemplo anterior, tá? Que é o que eu vou mostrar agora, seria necessário 3 gráficos de pizza, uma para cada série, pois cada gráfico de pizzas corresponde a uma das colunas usadas na tabela. Cada gráfico de pizza também pode se representar uma linha da tabela. Mas no exemplos que vamos analisar, tá? Ou que estamos analisando, optamos pelo contrário. Então, olha só, pessoal. Quando eu falei desse exemplo aí, foi o que eu falei acima, no momento, tá? Então, no momento que eu falei, basta dividir aí. Então, eu estou falando desse exemplo. Então, nesse caso aqui, eu vou mostrar uma imagem para vocês de um gráfico, tá? Ele é um gráfico de pizza, onde vocês vão ver aí as divisões dele. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, olha aí. Quando eu estou falando aqui do gráfico de pizza, eu vou falar aí números de alunos, tá? Do 7º ano de uma escola. Olha aí. Na cor azul. Na cor azul nós vamos ter 2014. Na cor vermelho claro, 2015. No amarelo, 2016. No verde, 2017. E nesse marrom, 2018. Então, observem bem que ele está bem dividido, tá? Nós temos aí 5 divisões. Os gráficos de setores são obtidos pela regra de 3, tá? Nós vamos usar aí, às vezes, para fazer cálculo, usando a regra de 3. Pode-se ter outra fórmula também? Tem. Tem várias fórmulas de ser trabalhado. Mas, normalmente, nós usamos a regra de 3, porque ele facilita, dá uma visão ampla do que a gente está procurando, tá? Quando a gente vai descobrir qualquer valor desconhecido, a regra de 3 permite que a gente tenha uma facilidade, tá? De achar isso aí. Então, vamos lá. Então, olha aí, os setores desse gráfico são obtidos por regra de 3. Soma-se o número de alunos existentes de 2014 a 2018. Esse total é igual ao ângulo central de todo o gráfico, ou seja, 360 graus, certo? Depois basta descobrir o ângulo central relativo ao número de alunos de cada ano e construir um setor circular, respectivamente, dentro do gráfico. Então, nesse caso aí, é o que está sendo mostrado dentro desse gráfico, tá?
mas nós vamos ver gráficos à frente mais detalhados. Vamos lá. Falando de gráfico de setores. Olhem bem, no gráfico de setores, os dados são percentuais, são distribuídos conforme a proporção da área a ser representada. Atualmente, a matemática dispõe de ferramentas tecnológicas no intuito de dinamizar os cálculos e as representações gráficas. Então, olha só, pessoal. Na matemática existem vários cálculos. Hoje também existe aplicativos, tá? Que facilita a gente trabalhar. A gente tem uma questão em mãos, tá? Ou uma pesquisa, ou qualquer outra situação. Tendo um aplicativo, você pode trabalhar isso com facilidade, jogando a questão no aplicativo e ele, por si só, tá? Quando ele mostra aí, ele dá a ferramenta. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, olha só, pessoal. Quando a gente está vendo esse gráfico aí, nós vamos também trabalhar com frequência absoluta e frequência relativa, tá? Então, nesse caso aqui, olha, para a gente chegar aqui, temos uma questão em si, tudo bem? Então, olha só, antes de nós continuarmos, observe que o gráfico, ele está dividido em duas partes, vermelho e azul. Porém, nós temos aí a parte do esporte, nós vamos trabalhar a frequência absoluta e a frequência relativa. Então, observe que na parte do esporte nós temos o futebol, o vôlei, basquete, natação e outros esportes, totalizando aí 400. Mas da onde vem esse número? Vejamos aqui na parte de baixo, tá? Olha só, uma escola realizou uma pesquisa com seus 400 alunos do ensino médio sobre a preferência por modalidade esportiva. Os dados foram distribuídos em uma tabela. Veja aí. Então aí, nesse caso, quando a gente vê esse gráfico, a gente observa que os alunos eram um total de 400, mas cada um escolheu uma modalidade. Então nós temos aí, para o futebol, nós temos 160 alunos, que dá um total de 40%. No vôlei, nós escolheram 120 alunos, um total de 30%. O basquete, foram 60 alunos, deu um total de 15%. Natação, 40 alunos, deu um total aí de 10%. E outros esportes, nós encontramos 20 alunos, sendo um total de 5%. Ou seja, a soma da frequência absoluta é 400, ou seja, os 400 alunos, que é os 100% total da frequência relativa, tá? Como o gráfico é de setores, os dados percentuais serão distribuídos levando-se em conta a proporção da área a ser representada, tá? No caso aí, ela vai representar essa situação. Observe que eu deixei embaixo toda a representação bem detalhada, tudo bem? Relacionada aos valores das porcentagens. A área representativa no gráfico será demarcada da seguinte maneira. Então, observe aí, o total aí, né, dos 100% seria o quê? 360 graus, ou seja, os 400 alunos. Mas só que aí a gente já começa na representação. 50% seria o quê? Um ângulo de 80 graus, tá? 25%. Tá? Nesse caso aqui, observe que eu só marquei um lado. Dividi o setor em 4 partes, mas só marquei um lado de azul. Ou seja, 25% num ângulo de 90 graus. Já nesse terceiro aí, eu tenho aí 12,5%. Ou seja, eu tenho aí um ângulo de 45 graus. E no último, eu tenho 1%, que aí eu vou ter um ângulo de 3,6 graus. Então, pessoal, quando a gente vê isso, a gente tem que observar os detalhes, tanto a porcentagem como o ângulo, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que estar bem detalhado no gráfico de setores. Ele exige que isso aí esteja dentro da tabela,
ou dentro do gráfico, ou gráfico de barra ou gráfico de linha, tá? Tem que ser bem detalhado, por caso contrário, um errozinho aí quebra toda a cadeia de números que vai aparecer. Então vamos lá. Então observe aí, olha. Como a gente viu aqui, ó, as porcentagens, né? Então a gente vai ver aqui também, olha. Concluímos que 1%, olha aí, ó, corresponde a 3,6 graus. Dessa forma, podemos calcular os ângulos dos dados percentuais da seguinte maneira. Então observe aí. Ele está falando se 1% corresponde a 3,6, então observe aí que no futebol a minha frequência relativa é o quê? Não era 40? Olha só, voltando lá, era 40%, certo? Então observe que a tabela lá em cima está mostrando. Nós vamos trabalhar em cima disso aí. Então no futebol aí eu tenho 40%, seria 40 vezes 3,6%. Que é igual a 144 graus. No vôlei, a mesma coisa, tá? 30 graus, que aí no ângulo eu vou fazer 30 vezes 3,6, que é igual a 108 graus. No basquete, 3,6, que é igual a 54. Natação, 10 e outros. No outro aí vai ter 5. E o 5 seria 5 vezes 3,6 graus, que é igual a 18 graus, totalizando aí a porcentagem da frequência relativa e o total de ângulos, que é o ângulo completo, tá? Os 100% seria o ângulo completo, de 0 a 360 graus. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.